obrigada por ter aceito essa solicitação especial, não é? Do nosso ministério. Agradeço muito na pessoa, eu e o Paulo aqui, estamos assim, bem felizes. Hoje a gente vai falar, nós estamos aí falando estamos participando de uma série chamada Educação em Guerra, e o tema de hoje é de que lado você está? Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Wélida sobre assim, coisas muito interessantes e práticas, que muitas vezes os pais ficam um pouco perdidos, a família fica um pouco perdida de que lado que eles estão, de que lado que eles querem que os filhos estejam. Todos nós queremos estar do lado certo, mas qual é o lado certo nessa guerra espiritual que a gente vive? E eu gostaria só de apresentar você, não é, Wélida? Para quem não te conhece, olha só, gente, a Wélida, ela me mandou assim um resuminho, senão eu ia ficar aqui muito tempo, não é? Mas a Wélida, ela é psicóloga clínica e escritora, doutoranda em psicologia, mestre em psicologia, MBA em gestão de pessoas, especialização em psicopedagogia, uma especialização também em psicologia organizacional e autora de mais de 10 livros. Além de tudo isso e muito mais, o que eu mais admiro assim na Wélida, eu acho que é o que me chamou muito a atenção. A primeira vez que eu ouvi a Wélida foi assim o fato dela ser cristã e dela demonstrar isso em poucos minutos. Então, assim, quando você começa a escutar a Wélida pela primeira vez, não sei, talvez algumas pessoas aqui vão escutá-la pela primeira vez, ou quem for no futuro ver essa live, vocês vão perceber que você sente Deus quando ela está falando. Então, foi isso assim, foi admiração à primeira vista da minha parte. Então, eu fico muito feliz de você estar participando aqui com a gente, apoiando o nosso ministério. Feliz assim de coração. E conversando, não é, sobre essas questões, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Wélida, de um projeto que você escreveu, que você idealizou, que foi assim que nós nos conhecemos, um projeto que eu participei de um treinamento que você estava liderando. É um projeto maravilhoso, eu tenho no meu Instagram, um resumo disso, mas são 12 semanas, não é? E aí vocês querem, um dos objetivos é ajudar as famílias a desenvolver alguns valores fundamentais junto às crianças. Como é que é esse projeto, Hélida? Conta pra gente, fala um oizinho aí para todo mundo. Bom, eu queria agradecer o carinho, as palavras tão especiais aí da Valéria aí. Não me deixou assim bem emocionada, e eu acho que nosso principal papel realmente é compartilhar aquilo que a gente acredita, né? E Deus, a mensagem que a gente encontra na Bíblia, as orientações, realmente não deve ser apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. E é um privilégio para todos nós podermos ter acesso a esse conhecimento e poder viver isso. Então, queria agradecer muito o carinho, e a gente já conversou outras vezes e realmente foi assim, um carinho mútuo que a gente, à primeira vista, assim, a gente acabou tendo um processo de identificação muito intenso, e é um privilégio poder estar com você aí, com a sua equipe aí, participando desse projeto tão lindo que vocês desenvolvem. Bom, esse Amém. material que eu tive o privilégio de participar, né, foi uma equipe que eu estive coordenando, chama Projeto Vencedores. E para mim foi assim um grande desafio, um grande privilégio também, porque assim, escrever, eu já tinha experiência de escrever para adultos, né? Mas para criança eu nunca tinha preparado nada. E o projeto contemplava uma parte que era um trabalho voltado para os pais e outra parte voltada para as crianças também. E aí foi o meu maior desafio. Mas todo desafio leva a gente a crescer. Então, assim, foram muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados.
e uma escola assim muito interessante. E o material, na realidade, assim, ele vem de uma necessidade que a gente percebe que as famílias elas estão enfrentando na questão da importância de você transmitir valores socioemocionais que sejam significativos para os filhos, né? O que são valores socioemocionais? Valores como, por exemplo, empatia, honestidade, amor, gratidão, perdão, justiça. Então, assim, nem sempre é fácil a gente conseguir, de forma prática, no dia a dia, de forma intencional, transmitir esses valores para os nossos filhos. E muitas vezes os pais, eles ficam nesse desafio. Como é que eu faço isso? Como que eu transmito isso para os meus filhos de forma prática no dia a dia? Então, na vida real, né, Wélida? Exatamente, exatamente. Então, assim, também entender qual é a importância disso. O que acontece com meu filho se esses valores eles não forem instalados de forma bastante consolidada na formação do meu filho? O que vai acontecer? E muitas vezes porque hoje a gente vive num contexto tão desafiador, realmente a gente vive em guerra no processo de educação, porque assim, hoje a gente tenta fugir do modelo tradicional de educação que os nossos pais, os nossos avós utilizavam, que é aquela educação rígida, autoritária, que o pai só olhava, todo mundo já tremia, já se calava. Então, assim, a gente tenta fugir desse modelo autoritário, mas, ao mesmo tempo, não foi dito para a gente, de forma bastante clara, como é que a gente deveria, então, ao fugir desse modelo, que é o nosso referencial, qual é, então, o modelo que a gente deve seguir? Se diz muito o que não fazer, mas pouco se diz o que fazer, como fazer, com que intensidade fazer. Então, assim, essa guerra sem saber para onde a gente ir é muito intensa. Então, por exemplo, quando você para pensar sobre o amor, que é um valor socioemocional muito intenso e muito importante. Muitos pais acreditam que, por exemplo, eu não posso estabelecer limites para o meu filho, porque senão ele vai ficar frustrado e ele vai deixar de me amar. Eu amo tanto meu filho, eu ouço isso muito no consultório, mas, doutora, eu amo tanto meu filho, como que eu vou dizer não para ele? Uma coisa que, por exemplo, eu posso dar, eu até quero, mas por que eu vou dizer não? Porque eu amo tanto. E aí, às vezes, a gente tem que dizer, olha, é exatamente por amar que você precisa dizer não. Então, assim, hoje é uma confusão. O que é amar? Muitos pais acham que amar é dar presentes, amar é sempre dizer sim, amar é não estabelecer limites. Ser permissivo. Exatamente. Só que isso não é amar, porque quem ama diz não, porque a vida vai dizer não. Quem ama estabelece limites, porque a vida ela vai nos colocar isso, né? Você sai aí na rua, vê um carro ou vê uma bolsa, né? Outro dia uma paciente minha estava falando assim, nossa, eu vi uma bolsa de R$1.500 e eu falei assim, gente, eu não posso viver sem essa bolsa. Eu preciso dessa bolsa. E ela foi lá e comprou. Aí quando ela chegou em casa, ela falou assim, meu pai, mas o que eu fiz? Comprei uma bolsa de R$1.500. Se você pode, né? Tudo bem, mas no caso dela, ela não podia. E aí, o que acontece? Ela ficou desesperada. Falou, como que eu comprei uma bolsa de R$1.500? Então, assim, às vezes a gente vê e fala assim, mas eu não posso isso. Só que se eu não fui treinado já desde a infância para lidar com essa questão do limite, do que eu posso, do que eu devo, do que eu não devo, do que eu consigo esperar, aguardar um pouco mais, se eu sempre recebi tudo, sempre foi dito sim para mim, para tudo, eu cresço e eu vou achar que isso é vida real. E isso não é vida real. Não é vida real. E aí a criança vai crescendo emocionalmente aleijada. Isso é um crime que a gente comete com os nossos filhos. Então, nesse material, a gente vem discutindo essas questões no material voltado para os pais. E, ao mesmo tempo, no material das crianças,
a gente vem de uma forma bastante lúdica, utilizando várias histórias, trabalhando esses conceitos para que a criança ela possa ir compreendendo isso e praticando, né? Trazendo essas questões para a vida prática dela, tanto para ela sentir quanto para ela também transmitir esses diversos valores para as outras pessoas. Então, assim, foi um material que foi produzido pela Casa Publicadora Brasileira, muito bem ilustrado, eles arrebentaram na ilustração, muito bem diagramado, e ficou, eu sei que eu sou super suspeita de falar, mas o filme ficou muito lindo. Você é mãe da criança, não é? Mas olha só, eu indico, inclusive coloquei há um tempo atrás lá no meu canal, no meu Instagram, valeria.cita, com 2 T's. Quem quiser vai lá no feed e você vai encontrar várias informações que eu coloquei. O nome do material chama Vencedores, não é, Wélida? E assim, gente, o material é vencedor mesmo. Maravilhoso, pedagógico. Existem vídeos que a Wélida preparou, que os pais podem participar de uma plataforma. Então, eu percebo, não é, Wélida, que é muito mais do que um material, é um programa mesmo. Então, as famílias que participam junto com a gente no nosso ministério, desse programa de reforma em família, nós indicamos esse material, porque é como uma continuação, é um complemento. Então, uma coisa vai encaixando com a outra, uma coisa vai complementando a outra, para ajudar as famílias nessas grandes batalhas em relação aos desafios que as pessoas têm e que muitas vezes não sabe como fazer, não é, Wélida? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo que eu percebo que são desafios, eu sinto que tanto esses projetos como os ministérios que nós temos, o seu ministério é maravilhoso e tudo que você faz também, são ministérios de que o nosso ministério, um dos nossos objetivos é o quê? Ser canal de bênção para essas famílias, para tornar essa jornada de educação mais leve, mais gostosa, mais tranquila. E assim, falando sobre todas essas questões desse programa que você desenvolveu, as famílias muitas vezes se deparam com o que você estava contando aqui, sobre questões que elas entram num dilema. E muitos desses aspectos têm relação com a psicologia, não é mesmo? O que é, Wélida, psicologia positiva? Como é que você explica isso para as famílias que estão aqui com a gente e que vão também nos assistir? Isso. Muita gente acredita que a psicologia positiva é você dizer sim para tudo para a criança, né? Você não pode frustrar, você não pode bater, você não pode nenhum tipo de controle, nada que tenha a ver com não pode haver tem conexão com a psicologia positiva. Só que isso além de ser um tabu, é um mito, não tem nada a ver com a psicologia positiva. A psicologia positiva é uma área da psicologia, né? A psicologia tem diversas áreas, diversas abordagens, e uma delas é a psicologia positiva, em que ela é embasada teoricamente, né? Foi feito um estudo com mais de 200 culturas, em que se fez um levantamento de quais seriam os valores que as pessoas são recorrentes nessas diversas culturas e que são essenciais para o desenvolvimento do caráter de forma bastante eficaz. E aí foram levantadas esses valores que são fundamentais. E a psicologia positiva, ela trabalha muito com esse direcionamento desses valores. Além disso, a psicologia positiva, ela vem trabalhando, principalmente no que diz respeito à educação dos filhos, numa questão de que, assim, nós pais deveríamos ter como uma base bastante sólida do nosso relacionamento com os nossos filhos, da nossa maneira de educar, a questão do respeito, que se percebe que nesse modelo tradicional de educação não existe de forma muito assegurada essa questão do respeito. Porque, por exemplo, se o seu patrão, ele
sei lá, faz alguma coisa ou fala alguma coisa que você não gostou, você geralmente não sai gritando, batendo, xingando. Você não faz nada disso. Mas muitas vezes a gente faz isso com a criança. A gente não faz com o adulto o que a gente faz com a criança. Eu estou falando sobre o respeito na maneira de tratar com o outro. E esse outro, ele pode ser um adulto, ele pode ser uma criança. Então, independente da idade. Independente. E a gente percebe, então, os estudos eles vêm mostrando que a gente tem uma facilidade muito intensa de desrespeitar a criança simplesmente pelo fato dela ser uma criança. E essa questão, ela é altamente potencializadora de traumas. Então, por exemplo, eu sempre digo que a gente faz parte de uma geração do choro preso. Porque a maioria de nós ouvimos os nossos pais: engole esse choro. Não chora. Eu ouvi, hein? Engole esse choro. Maria chorona, não acredito, você já vai abrir esse bocão de novo e tal. Fecha essa boca. Se quer chorar, vai pro seu quarto e chora. E a gente se chorar, vai apanhar, né? Sim. E se chorar por essa bobeira, já que você não tem motivo para chorar, então agora eu vou te dar um motivo para chorar. Você vai apanhar porque você tem um motivo para chorar. Então, veja só. A gente falaria isso com um adulto? Muito provavelmente não. Mas a gente fala para a criança pelo simples fato dela ser uma criança, como se ela não fosse uma pessoa, como se ela não estivesse em formação, como se ela não estivesse necessitando entender o que está acontecendo. E muitas vezes a criança está chorando porque ela está tendo um monte de emoções e ela não está conseguindo entender o que está acontecendo com ela. Até porque a gente é muito falho na questão da alfabetização emocional da criança. Então, a gente já faz parte dessa geração, né? Não foi dito pra gente o que era emoção, não nos foi dito o que fazer com as nossas emoções, como lidar. Então, assim, a gente acaba muitas vezes passando isso para a criança. E aí o fato é que a psicologia positiva, ela vem nos mostrando que é importante a gente respeitar a criança como um sujeito diferente de mim. Então, assim, engole o choro. Quem é que legisla se o choro do outro tem importância ou não tem importância? Sou eu que tenho a capacidade. Você está chorando por uma bobeira. Pode ser uma bobeira para mim, mas para você não é uma bobeira. Então, o que acontece? Muita gente fala assim, mas aí a psicologia positiva, ela diz sim para tudo. Não, ela faz um processo de acolhimento emocional. Então, assim, você está triste, você quer, né, tá frustrado porque você queria aquele brinquedo, ok. Eu sei que é difícil lidar com o não, eu sei que você queria muito esse brinquedo e tal. Você faz ali o processo de acolhimento, você abraça a criança, fica ali, se coloca à disposição, só que você mantém o seu não. Mas. Então, acolher não é dizer sim. Isso não faz parte da psicologia positiva. Você pode acolher a emoção enquanto você sustenta o não, entendendo que o não é essencial para a formação da criança. É verdade. Você sabe, Wélida, que você contando aí de uma forma tão simples, de uma forma assim tão pedagógica para nós, o que é a psicologia positiva, me fez lembrar de um livro que é um dos meus preferidos, assim. Eu gosto muito desse livro que chama Quando Eu Voltar a Ser Criança, do Janu Korsak. Então, ele tem uma história maravilhosa, vou dar aqui um spoiler, não é? Mas ele tem uma história muito bonita de um sacrifício realmente. Então, quem for ler a biografia dele vai ver que ele, infelizmente, morreu num campo de concentração com mais de 200 crianças, que ele cuidava. E ele escreveu esse livro. E esse livro é fantástico, porque conta a história aí de um professor, de um adulto que volta a ser criança, mas com uma mente de adulto. E vai mostrando exatamente o que você falou, Wélida, que muitas vezes a gente respeita o adulto, mas não respeita a criança
pela questão da idade ou X, não é? Ah, é criança mesmo, é criança. Ah, é como se não tivesse sentimento. Mas a criança tem vergonha, ela tem raiva, ela sente, não é? Todas as emoções que nós sentimos. Então, ser acolhida realmente é algo fantástico que você colocou de uma forma que não significa um não. Então, eu acredito que ficou bem claro aí para todos nós que estamos aqui. Eu vi um pessoal aí comentando, não é que absurdo falar aí, engolir o choro, gritar com a criança, né? A Aline comentou. E realmente, não é? Acolher a criança com segurança é algo muito importante nessa decisão, nessa jornada. E dentro, Wélida, dessa psicologia positiva, eu gosto muito quando você coloca assim a diferença de educar e ensinar. Gente, olha essa parte aqui é bem legal. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez a Wélida, eu fiquei, gente, nunca tinha pensado nisso. Que interessante. Então, assim, qual que é a diferença, Wélida, de educar e de ensinar? Porque parece que é a mesma coisa. Uhum. Então, veja só, se a gente vai para o sentido etimológico da palavra, a gente vai ver que ensinar, ela vem da palavra ensinare, que significa introjetar, ou seja, colocar para dentro signos ou significados, significantes. Então, toda vez que você está colocando dentro da criança valores, ensinamentos, conhecimentos, você está ensinando. Agora, educar é quando você está fazendo com que isso que já foi colocado dentro da criança seja explorado a ponto dela conseguir colocar para fora. Então, eu ensino quando eu coloco para dentro e eu educo quando eu ajudo a criança a pegar isso que já foi colocado dentro dela e devolver para fora. Então, por exemplo, eu estou ensinando quando, por exemplo, eu vou trabalhar com a criança a questão da empatia ou da solidariedade. Então, eu converso com ela sobre isso, eu desenvolvo ações junto com a criança, porque a criança ela precisa do concreto, né? Então, eu vou para um projeto solidário e participo ali, e vou fazendo esse processo de ensinar para ela, para entender o que está acontecendo ali. Falou assim, olha, tá vendo tudo isso que a gente está fazendo? Ou o simples fato de ir com ela e pegar brinquedos ou as roupas para compartilhar com outras pessoas e tal. Então, falou assim, ó, o nome disso, a gente tem muita dificuldade de nomear. Então, assim, Sim, é verdade. quando não tem nome, não tem identidade, né? Meu primeiro filho, eu tive muita dificuldade de decidir o nome dele. Eu estava já de 8 meses e a criança não tinha nome. Então, assim, a gente nem sabia como se referir ao bebê. Então, Era o assim, bebê. aquilo que não tem nome, não tem identidade. E muitas coisas a gente faz com a criança e a gente não dá uma identidade para ela. Ela simplesmente sabe, é isso, mas o que é isso? Não sei, eu só sei que é isso. Então, assim, é importante a gente nomear. E aí, falou assim, ó, o nome disso é empatia. Empatia é quando eu sinto, eu me preocupo com o outro. E quando eu tomo uma atitude, isso é solidariedade, isso Ai, fugiu a palavra aqui, mas vamos ficar com essa solidariedade. Então, o que acontece? Você vai ensinando isso para ela. Eu estou ensinando, colocando isso dentro dela. Agora, quando ela, então, ao entender, e ela passa a se preocupar com as necessidades dos outros, ela, por exemplo, passa num lugar e vê um idoso dormindo no chão e tá frio, e então ela fala, olha, mamãe, aquele homem ele deve estar com fome, ele deve estar com frio e tal, a gente não pode fazer alguma coisa por ele? Por que houve esse despertar? Porque primeiro já havia sido colocado a empatia dentro da criança. E aí, quando ela então coloca isso para fora, isso é um processo de educação, quando a gente vai então ajudando a criança a tirar isso. Na escola, muitas vezes assim, a gente fica muito preocupada assim,
Ah, eu preciso que meu filho ele tenha a melhor escola de inglês, a melhor... ele precisa fazer música, aprender matemática e tal, todas essas questões escolares. A gente fica muito conectado com isso. Tudo isso é educação. A educação formal. Ensino é uma coisa que nós pais somos os responsáveis, que é quando a gente coloca esses valores dentro da criança. E isso é importante que ela vai carregar para a vida toda, Valéria. Porque olha só, às vezes a gente pensa assim, meu filho ele vai ser médico. Eu gosto de dar esse exemplo. Meu filho vai ser médico. Então, assim, eu coloco ele na melhor universidade de medicina, aí ele termina a medicina, ele vai para o exterior e faz uma especialização e não sei o quê. O processo de educação formal dele muito boa. E você chega depois no consultório dele, tem uma parede fechada de diplomas, você fala assim, nossa, é o médico, é o cara. É o médico, é o cara. Exatamente. Só que aí, quando você vai para a consulta, você descobre que, embora ele teve um processo de educação muito exemplar, mas ele é um médico que, por exemplo, não tem empatia pelos seus pacientes. É um médico que não tem amor. É um médico que não é honesto. É um médico que não tem justiça. É um médico que não tem equilíbrio emocional. Você tem coragem de entregar seu filho para uma cirurgia, por exemplo? Mas ele teve uma educação formal sensacional nas melhores universidades. Academicamente... Então, essa é a diferença de ensinar e educar. Ensinar, colocar valores dentro. Independente de qual a profissão que ele escolha ser. Os valores serão os grandes diferenciais competitivos. Ele quer ser um político? Como que a gente precisa de políticos que tenham justiça, que sejam empáticos? Ele quer ser advogado, a gente precisa disso. Ele quer ser professor, a gente precisa desses valores. Então, assim, independente da carreira profissional, ele quer ser, sei lá, motorista de caminhão. Não tem problema, independente da profissão. Esses valores que a gente ensina, esses signos significantes desses valores que a gente coloca dentro da criança, isso vai fazer diferença na vida dele. Em qualquer lugar onde ele for, em qualquer profissão e para todos os relacionamentos. Então, assim, é verdade. Por isso que Provérbios fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Valores dentro da criança. E a gente percebe como que isso é muito prático. Esse exemplo que você deu do médico é fantástico mesmo. Porque, independente da profissão, você pode ver que a pessoa tem altos diplomas, estudou em Harvard, não é? Mas se ela não tem essas competências socioemocionais, é muito complicado, muito complicado. Quando, na verdade, às vezes o contrário, claro que é bom o complemento, não é, Wellington? O complemento é fantástico, mas o contrário é você encontrar pessoas que são honestas, que têm empatia, que tenham amor, mesmo não tendo condições de ter estudado numa super universidade. Mas a gente percebe isso na prática mesmo. Fantástico seus exemplos, obrigada por ter aí, para mim, reforçou o que eu já escutei nas suas palestras e nos seus treinamentos algumas vezes, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui com a gente entenderam aí essa diferença de educar e de ensinar na prática. E agora eu queria ir na pergunta que não quer calar, que eu fiz aí a maior propaganda. É interessante que um amigo meu estava conversando comigo, com o Paulo, e falou assim, puxa, mas epigenética, mas o que é isso? Falei, então, você tem que assistir a live da Wellida. Vai ser a penúltima live. Eu vou estar lá, porque você não vai me falar, Valéria, o que é? Eu falei, não vou falar.
Então, Wélida, explica pra gente o que que é essa tal de epigenética. Ai, gente, é algo muito. Eu sou super suspeita a falar, porque eu sou apaixonada por isso, e no meu doutorado é meu tema de pesquisa, é essa tal dessa epigenética. Bom, vou tentar ser bem objetiva aqui, porque assim, é um tema que me empolga tanto, quando a gente se empolga, a gente acaba falando demais, né? Então, deixa eu A gente ser pode mais fazer uma live sucinta. só disso, né? Pois é, exatamente. Epigenética. Genética, todo mundo sabe o que que é, né? Código genética, genoma, informação genética, né? É aquilo que vem carregando, né? A gente já nasce com o nosso DNA, carregando as nossas informações, né? Cor da pele, cor dos olhos. E além dessas informações físicas e tal, ela no nosso DNA também vem informações como, por exemplo, predisposições a doenças que são transmitidas hereditariamente. Então, a genética, ela é o estudo da hereditariedade, tudo aquilo que a gente recebe, né, dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Por muito tempo, se acreditou no determinismo genético. O que é o determinismo genético? É assim, ó. Você tem uma genética para ser obesa, minha filha, relaxa, porque você vai ser gorda. Sossega. Não Esquece. adianta fazer dieta, não adianta. Tá lá, vai ser, tá? Se você tá lá na sua genética que você vai ter diabetes, relaxa, porque você vai ter diabetes. E isso foi pregado pela ciência por muito tempo. Aí, alguns estudos começaram a observar, chamou muito a atenção da ciência, a questão de gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos que têm a mesma genética. Então, se tem a mesma genética, eles são iguais, não apenas fisicamente idênticos, mas que deveriam ter as mesmas doenças. E aí começou a observar-se que do gêmeo tinha uma doença X e no outro não tinha, não aparecia essa doença. Mas como assim? Cadê o tal do determinismo genético? Por que um tem e por que no outro não tem? E a ciência começou a se questionar muito em relação a isso. E aí começou os estudos e percebeu-se que o que fazia se manifestar a doença em um e no outro não? As escolhas de vida que um fazia e que o outro não fazia. E aí é onde entra o estudo da epigenética. O que é epigenética? Esse prefixo epi significa acima de. Ou seja, descobriu-se que, embora tenha lá no seu código genético as informações de como você é e de como você será, acima da genética, existem alguns elementos que são mais poderosos, mais determinantes do que a própria genética, que podem, inclusive, bloquear aquilo que o seu código genético diz que você será. Por exemplo, no seu código genético, pode estar dizendo que você terá diabetes. Mas isso não é uma condenação. Você não está fadado a ser diabético porque você tem essa herança genética. Você só será diabético. Posso falar? Posso falar? Pode. Com certeza. Você só será diabético se as suas escolhas de vida alimentarem, estiverem em harmonia com essa predisposição que você tem. Mas se você fizer escolhas diferentes para a sua vida, é claro, se eu tenho isso no meu código genético, é claro que eu vou ter muito mais chances de desenvolver isso. Mas ao saber disso, isso significa que eu posso tomar atitudes ainda mais intensas para bloquear isso, para que isso não aconteça em mim. Se eu tenho a predisposição genética à obesidade, por exemplo, eu só tenho uma irmã, tá? A família da minha mãe são de 6 irmãos. 3 obesos e 3 magrelos e altos. Obeso e baixinho, magrelo e alto. Aí somos nós duas. A minha irmã
nasceu abençoada com a genética dos magros. Tá? Ela pode rachar de comer, que ela não engorda. Agora, eu posso, só de olhar eu já engordo. Cheirou, já. Nossa, eu falo que até meus pensamentos me fazem engordar. Mas eu sou obesa? Graças a Deus e graças às minhas atitudes, não. Por quê? Porque eu sei que eu tenho essa predisposição a engordar. Então, o que eu faço? Eu tomo atitudes para ser magra. Então, veja, se eu ficar de braço cruzado, a minha genética vai me levar a ser gorda. Então, o que acontece? Eu preciso fazer escolhas que sejam assertivas para a minha vida, para que eu possa desfrutar daquilo que eu escolho para mim. Então, o que acontece? Eu gosto de dizer que a epigenética é a ciência das escolhas. Porque as minhas escolhas vão determinar aquilo que eu vou ser, aquilo que vai se manifestar em mim ou não. E aí existem vários estudos de laboratório, assim, inclusive na área da maternidade, coisas assim lindíssimas. E um dos principais, foi feito um levantamento dos principais elementos que contribuíam para esse processo de epigenética. E aí percebeu-se que os principais elementos que modificam até mesmo a nossa genética são exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, há uma mudança radical em nós. Alimentação equilibrado, cuidados maternos, exposição a pesticidas e o clima do ambiente em que a gente está inserido. Esses elementos, eles são essenciais. Então, assim, quando eu faço mudanças na minha alimentação, eu modifico o curso da minha vida. Quando eu começo a praticar exercício físico de forma regular, eu mudo o curso da minha vida. Quando eu faço mudanças no ambiente dentro da minha casa, eu estou fazendo mudanças na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor também. Então, assim, me encanta a epigenética porque ela me diz o seguinte: você não está fadado a ser o que os outros querem que você seja. Você não está vivendo sobre o determinismo genético, a sua genética diz, então assim, cruza o braço e não faz nada. A epigenética me diz que você pode tomar o controle da sua vida. É você quem decide quem você quer ser, que tipo de vida você quer ter, qual a qualidade de vida que você quer desfrutar e proporcionar para quem está ao seu redor. Então, epigenética, de fato, é a ciência das escolhas. Eu entro no palco da minha vida como personagem principal, o protagonista. Não sou vítima. E decido. Saio desse papel de vítima. Saio do clube das vítimas, ó céus, porque eu nasci assim, se isso, se aquilo. Não, sai desse papel de vítima, sai desse clube das vítimas e vai para cima, corre atrás dos seus sonhos, porque nem a sua genética pode te parar. Então, faça escolhas e tome atitudes, porque decisões sem atitude gera frustração e adoecimento. Mas quando eu tomo decisões e tomo atitude, eu transformo a minha vida. Então, a gente precisa entender que o processo de mudança em qualquer área da vida, emocional, familiar, no meu trabalho, na minha vida espiritual, qualquer tipo de mudança que eu quero que aconteça. A mudança começa comigo. Eu sou o responsável pelo meu processo de mudança. E quando eu mudo tudo ao meu redor. Às vezes o paciente chega no consultório e fala assim: doutora, eu não aguento mais meu marido, eu vou me separar, meu marido isso, marido aquilo. Eu falo que algumas pacientes chegam umas 4 sessões depois.
As 4 primeiras sessões, só o marido que chega. A sessão inteira falando do marido. Aí depois que elas descarregam, aí eu falo assim, mas é tão fácil mudar o marido. Aí elas levam aquele susto, eu falo, você tá doida? Eu falei, a coisa mais fácil que existe é mudar o marido. Ela falou assim, mas como? Muda você. Quando você muda, o outro precisa se modificar para se adaptar a essa nova versão que você está se tornando. Que lindo! Então, é aquele negócio. Levanta do clube das vítimas e vai fazer escolhas e tomar atitudes para mudar você. O processo de mudança começa comigo. E quando eu quero mudar, quando eu começo a mudar, tudo ao meu redor se modifica também. Uau, gente, olha, quem está assistindo essa live vai precisar assistir de novo, porque eu fiz umas anotações aqui, mas eu tenho várias outras anotações de todas as palestras que eu já assisti da Wélida e de lives e tal. Mas, Wélida, você falou forte agora, hein? Falou forte e falou a verdade de uma forma muito clara, porque muitos pais pensam, a gente pensa também isso, filho de peixe, de peixinho, peixinho é, filho de peixe, peixinho é, não é? Quer dizer, não tem mais, vai ser assim porque é assim e acabou. E eu achei muito bonito que você disse que a epigenética, ela deixa, ela tá acima, não é? Não é? Tá acima do que a gente acha que nós somos a vítima. Então, está nas nossas mãos. E assim, eu quero até compartilhar com o pessoal que está aqui com a gente algo muito especial que, inclusive, nós tivemos na segunda live, que o título era Soldados Feridos, a doutora Daniela Cano, o doutor Luiz Fernando, falando sobre estilo de vida, como que isso é importante dentro do nosso processo de decisão. E, gente, é tão sério isso. Uma das perguntas que eu tinha colocado aqui para fazer para a Wélida, mas ela, de uma certa forma, resumiu. Quem segue a Wélida percebe que ela é fitness, né? Então, ela tá Senão eu engordo. Exercício físico e encorajando o pessoal, e vamos lá. Eu acho o máximo isso. E quando eu a conheci, foi interessante porque durante a semana eu mandei uma mensagem para ela e eu lembro que eu faço a na minha rotina, eu gosto quando eu estou dentro. Agora, nessa semana, eu estou totalmente fora da minha rotina. Totalmente. Olha, aqui já é 1h46 da manhã. Então, péssimo isso. Mas é uma exceção, não é uma exceção. Então, dentro da minha rotina, eu acordo às 4 da manhã para fazer o meu culto pessoal. E aí vem, não é, Wélida? Vem todo um processo, aí vem depois a caminhada, o exercício físico, o café da manhã. E um dia eu vi que a Wélida não tinha me respondido, porque eu estava fazendo meu caderno de oração e tal. E eu tinha orado por ela, eu coloquei ela no meu caderno de oração. E aí eu mandei, falei, vou mandar agora, não é? E ela me respondeu, ué, já tá acordada? E aí eu percebi que ela também tem esse hábito, não é? De levantar cedo, de dormir cedo, de fazer exercício. E nessa live, os doutores falaram que quando a gente dorme cedo, no outro dia, tudo começa bem. Aí vem lá o exercício físico, o seu culto pessoal, enfim, tudo começa muito bem. Então, queria fazer esse comentário aqui, porque a Wélida realmente é fitness, mas ela explicou aí pra gente, não é? O motivo. Na realidade, o que me move não é apenas essa questão. Porque, com certeza. Assim, eu acredito muito que a questão do exercício físico, ele mexe muito com os nossos neurotransmissores, com a nossa química cerebral. E isso melhora o nosso humor, a nossa motivação. Então, assim, eu carreguei por muitos anos crenças limitantes a respeito de exercício físico. Por exemplo, a questão da corrida. Eu sempre acreditei a minha vida inteira de que eu não conseguia correr, que eu não gostava, que eu não podia e tal. E aí, quando eu entendi que isso era uma crença que me limitava, que eu estava me limitando, gente, eu me revoltei quando essa ficha caiu. Eu falei assim, mas como assim? Eu estou me limitando?
imagina que isso vai acontecer. Chega! Chega! E aí eu comecei a correr. Isso faz muito pouco tempo, foi em janeiro de 2019, e eu decidi quebrar essa crença e comecei a correr. Antes eu já fazia algum tipo de exercício físico e tal, mas era assim, tinha uma aversão à corrida. E hoje eu amo correr. Corro aos domingos, geralmente 10, 15 quilômetros sem parar. No meu ritmo, devagarzinho, mas Uau! e aí, assim, então, assim, exercício físico é algo que me faz muito bem. Não apenas essa questão estética, mas quando eu volto do exercício físico e tomo meu banho gelado, isso me deixa tão energizada, tão cheia de vida, tão assim, mundo é pequeno para mim, deixa eu ir para cima. Então, assim, eu vou fazer porque é algo que me faz muito bem. E ainda me ajuda nessa questão de manter a questão do meu peso também. Mas isso é um aspecto bem secundário para mim. Eu faço porque eu entendo que é algo muito bom para mim. E realmente, esse ano, todo ano agora, eu estou estabelecendo metas de exercício físico e algumas outras coisas assim também, porque me fazem muito bem. E aí eu fico falando, todo mundo no Instagram, bora, gente, bora, porque assim, é tão bom para mim que eu quero que todo mundo faça também. Não, e você consegue, você realmente consegue. Gente, quem não segue a Wélida aí, por favor, sigam ela, porque ela realmente faz a gente se sentir assim, logo cedinho. Não, ela já voltou. Ela, né, às vezes eu olho o seu Instagram, sério que ela já voltou? Não, então eu vou ter que ir agora. Então, assim, a pergunta que eu tinha colocado aqui para você em relação a essa questão de física, em relação ao estilo de vida, que tem total relação com a epigenética, não é? É mais ou menos o seguinte. Será, Wélida, que as famílias que estão aqui assistindo a gente, que vão assistir, será que realmente essas questões de estilo de vida, por exemplo, fazer exercício físico, uma boa alimentação, dormir cedo, será que isso tem relação com o nosso poder de escolha? Porque a gente está falando aqui de que lado a gente está, não é? Dessa guerra espiritual. Como que o estilo de vida, como que a epigenética, eu amei o que você falou, sair do clube das vítimas, não é? Como é que isso tem relação com as nossas escolhas dentro da família, por exemplo? Então, o que acontece? Quando todas as pessoas ao meu redor, todas as pessoas, né? É um efeito, porque as pessoas ao meu redor, elas precisam se adequar a essa minha nova versão. Então, assim, e um detalhe que elas vão observando que você está se tornando cada dia uma pessoa melhor. E quando elas te veem que você está melhorando, elas vão se inspirando. Você não precisa ficar falando, vamos correr? Vamos comer mais salada? Vamos isso, vamos... Alô? Oi, oi, deu. Acho que aconteceu algum problema no seu áudio. Ai, a Valéria caiu aqui, acho que foi ela que caiu. Bom, então vamos finalizar aqui. A conexão dela caiu. Eu até enviei aqui uma solicitação para ela, mas ela não está aqui. Vamos ver se ela entra. Bom, então vamos continuar. Já enviei um convite para ela, mas ela precisa entrar novamente. Então, assim, às vezes a gente fica assim, tão pegando no pé do marido e tal. E aí eu sempre falo assim, para de focar no problema do seu marido. Para de tentar mudar ele e começa a focar mais em você. Se preocupe em mudar você. E assim, quieta. Olhe para você. Esse processo de autoconhecimento é extremamente importante. Perceber onde você pode evoluir, onde você pode modificar. E assim, saia do lugar. Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu tenho que fazer uma mudança muito grande. Nem sempre você precisa de uma mudança gigantesca. Se você der um passo ao lado, né? Então, digamos, você está aqui. Se você dá um passo e vem para cá,
foi uma mudança, né? Você saiu daqui e veio para cá. Foi uma mudança muito pequenininha, aparentemente, mas que já te tirou completamente do lugar onde você estava. Então, o que acontece? Esse processo de mudança, ele tem que começar comigo. Eu entender que quando eu vou me modificando, quietinha na minha, isso vai influenciando o outro. E às vezes significa, inclusive, esse processo de mudança, significa você estar se posicionando. Muitas vezes é dizer, não, eu não aceito isso. A Valéria entrou aqui, mas não chegou, Valéria, o seu pedido de solicitação. Eu te enviei um novamente aqui, mas também não está... não está permitindo. Vamos ver se eu consigo. Não está conseguindo. Então, o que acontece? Quando nós mudamos, essas mudanças elas vão sendo desencadeadas, pouco a pouco vai alcançando as pessoas ao nosso redor. E isso faz total diferença. É isso que, de fato, vai fazer com que todo esse processo de mudança aconteça. Por isso que eu digo, a mudança ela começa comigo. E às vezes a gente está assim, muito focado no outro, querendo que o outro mude e tal. Não estou, manda novamente, Valéria, não estou dizendo que a culpa seja sua. Não estou querendo dizer também que você é o responsável pelo que está acontecendo. Estou simplesmente dizendo o seguinte, quando você muda, você vai modificando o outro. E isso faz total diferença. Valéria, deixa eu ver se eu consigo. Não está chegando para mim seu pedido de sua solicitação. E aí eu envio e diz que não vai. Ah, agora acho que vai. Aguardando Valéria, conectando, vamos ver. Aê! Gente, que é isso? Obrigada pela resposta. Realmente faz muito sentido isso que você estava falando e em relação a essas questões familiares. E assim, eu queria conversar com você mais 1 hora, né? Vamos marcar outra. Não, teríamos que marcar uma série, assim, só com você, só com você. O seu Bora doutorado, fazer. já tem livro chegando, né? Então, livro ainda não. Não, mas eu tô trabalhando aqui nos projetos, mas ainda não estou no livro. Eu estou preparando muito conteúdo online. Então, estou preparando, por exemplo, uma jornada emocional para mães que Ai, que deve... lindo! Porque, assim, no meu outro canal, Universo da Mamãe, a gente trabalha muito a questão de educação de filhos, nesse contexto de disciplina positiva, de criar autonomia e tal. Mas eu vejo uma demanda muito grande das mães com questões emocionais, de ansiedade, sentimento de culpa, né, de frustração, de dependência emocional, medo... falta de autoconhecimento, baixa autoestima e tal. Então, eu tô preparando isso. Uau! Então, assim, eu tô muito focado nessa vibe aí. Queremos. Quando que vem? Já tem data para chegar esse material? Então, provavelmente agora no início de fevereiro vai estar tudo pronto para a gente começar. Que legal! Nossa, muito feliz por isso. E, Wélida, para encerrar aí a nossa conversa, a nossa live, você poderia dar um exemplo para a gente de epigenética na Bíblia? Será que existe algum exemplo, alguma história? E dar um recado final para as famílias que estão aqui com a gente? Isso. A gente está aqui já no finalzinho aqui, o Instagram já está dizendo que a gente tem que parar de falar, porque senão ele vai fazer a gente parar de falar de todo jeito. Mas assim,
um exemplo de epigenética, o que me vem à mente agora, por exemplo, o cego Bartimeu. É uma história que eu gosto muito, né? O cego Bartimeu. Ele era cego de nascença, né? Então ele já veio com esse problema genético, né? Cego de nascença. E ele decidiu tomar atitudes para modificar essa situação dele. Primeiro, ele começou a usar aquilo que ele tinha. Então, assim, quando Jesus se aproximou, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, assim, ele não podia ver, mas ele podia falar. Então, ele tomou uma atitude com aquilo que ele tinha. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E na Bíblia fala, ouvindo que Jesus se aproximava, então ele usou aquilo que ele tinha. Ele não podia ver, mas ele tinha inteligência, porque ele começou a gritar quando Jesus estava perto dele. Não foi assim, ele começou a gritar, mas você está gritando por quê? Não, porque Jesus... Não, mas Jesus passou ontem aqui. Então ele tinha inteligência, ele foi assertivo na hora. Então o que acontece? Eu costumo dizer que ele era um cego de visão. Porque embora ele não enxergasse, ele sabia o que ele não tinha, mas ele sabia o que ele tinha. E ele então colocou para trabalhar tudo aquilo que ele tinha. E por ele utilizar os recursos que ele possuía, o que aconteceu? Ele foi em busca da bênção dele. E ele então, Jesus operou a cura que ele precisava. Às vezes a gente fica assim, mas eu não tenho isso, mas porque me falta aquilo, no clube do vitimismo, né? E a gente deixa de olhar para as coisas, para as oportunidades que a gente tem diante da gente, para as bênçãos que a gente já tem, a gente não utiliza isso porque a gente fica olhando para aquilo que a gente não tem. E aí o que acontece? A gente, além de não explorar o que tem, a gente também não constrói aquilo que a gente ainda não tem. E o cego Bartimeu usou o que ele tinha, ele usou, olha as escolhas dele. Ele identificou o que é que eu tenho. E aí ele pegou tudo que ele tinha e explorou no máximo para conseguir aquilo que ele não tinha. Então ele fez uma excelente mudança na genética dele. Então, a partir das escolhas dele, ele modificou completamente a condição de vida dele. E isso não é privilégio apenas de Bartimeu. Isso é um privilégio meu e um privilégio de vocês que estão ouvindo aí também. Então, usem o que você já possui e vá em busca, tome atitudes para conquistar aquilo que você sonha, mas que você ainda não tem. Só depende das suas escolhas e das suas atitudes. Amém. Amiga, que mensagem poderosa. Amei aí, olha, até anotei aqui, Bartimeu, um cego de visão. Exatamente. Realmente, a mensagem final que você deixou, muito especial, muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas aqui presentes. E amanhã, gente, amanhã é a nossa última live dessa série Educação em Guerra. Amanhã eu vou estar junto com vocês. E qual é o tema? Fim da guerra, tempo de paz. É o que nós queremos, é o que todos nós queremos. Eu ontem mandei uma mensagem, nós estávamos bem pertinho, nós estávamos a mais ou menos 10 minutos da Síria. E a Síria é um país que está em guerra, infelizmente muita coisa ruim acontecendo, mas existe esperança. A epigenética aí que você contou pra gente é muita esperança. Então, muito obrigada. Amanhã, então, nos vemos novamente nessa série, a última live dessa série, no mesmo horário. Convidem amigos, compartilhem, porque amanhã vai ter uma surpresa especial. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite especial. Você podia fazer uma oração final para a gente, por favor? Ok. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda fará por nós e em nós. Que o Senhor nos abençoe nessa guerra para que possamos preparar os nossos filhos para o céu e serem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Amiga, como é que a gente vai fazer para ficar gravado agora? Eu vou gravar aqui e aí eu te mando pelo e-transfer. Tá bom. Gente,
Um beijo para todo mundo. Obrigada, Wélida. Você é uma mulher de Deus, assim, uma mulher cheia de bênçãos, cheia de bênçãos. Muito obrigada mesmo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.